Sejam muito bem-vindos, boa tarde. Vejo aqui rostos conhecidos, saudade de vários que estou vendo entrar. Que bom tê-los comigo. Então, com muita alegria eu vos saúdo, vou convidá-los para a gente fazer a nossa prece de abertura, pelo horário, onde a equipe espiritual também se prepara para estarem nos assistindo. Então, conectem-se comigo, pedindo ao diretor espiritual desta casa de oração, Jesus de Nazaré, que nos envolva no amor, nos envolva, recebendo então as luzes e as bênçãos do alto que a gente agora está receptivo a que sejam então inseridas dentro de nós. E assim que o Mestre Jesus nos acompanhe, que a equipe espiritual que nos assiste esteja conosco do início ao fim da live da tarde de hoje. E damos por aberto então a explanação doutrinária deste momento, rogando paz, rogando bênçãos do plano maior. Que assim seja. Muito bem-vindos, queridos amigos, queridas amigas. É com muita alegria sempre que eu chego aqui da Casa Espírita Jesus de Nazaré até os vossos lares, levando palavra, levando um carinho, levando um alento para o meu coração, que quem vos fala está recebendo também, né? E para vocês que estão aqui comigo, os nossos assíduos simpatizantes da doutrina espírita, mesmo que frequentem outro templo religioso, mas que gostam de ouvir, gostam de estar conectados a nós. Então, com alegria, a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré os recebe aqui na nossa página. Eu saúdo a todos em nome de todos os palestrantes da nossa Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. O tema proposto para os breves minutos que a gente tem nessa tarde, ainda distantes fisicamente, mas muito próximos de alma, é Na Escola da Vida. Esse texto, ele foi extraído, na verdade ele é um resumo de uma parte do capítulo O Céu e o Inferno, tá? Nós estamos trabalhando a partir, tendo como norte esta obra nas lives deste mês da nossa página. Então, extraído do capítulo As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Só que eu mostrei para vocês e eu vou agora ir para o texto, porque, claro, ele está mais resumido. Mas fica aqui o convite a quem tem essa obra em casa a ler o capítulo 7º, O Céu e o Inferno. Na Escola da Vida, o que Allan Kardec nos traz? Porque é de Allan Kardec essas palavras, através de uma reunião pública que eles tiveram lá muito tempo atrás, claro. Olha o que ele nos traz. Nós vamos conviver com diferentes personalidades. Essa escola da vida, que é a nossa reencarnação, nós vamos fazer muitas leituras de mundo, muitas leituras. Em outra live eu já trouxe para vocês que o Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, nos trouxe naquele instante que eu fiz aquela live, que nós somos livros que as pessoas leem. E o que eu trago hoje? Que nessa escola da vida nós vamos fazer essas leituras, esses livros que convivem conosco, e eles são diferentes uns dos outros. Uns são tendenciosos mais e propensos ao bem, outros ainda com tendências e propensão ao mal. E é isso que ele nos traz, que nós, de alma muito abatida, confrangida, diz o texto, mas uma alma entristecida, abatida, nós vamos observar os nossos semelhantes aqui da Terra em faltas e culpas maiores que as nossas. Na verdade, essas faltas e culpas são das atitudes destas leituras de mundo, dessas personalidades que vão conviver conosco. De muitos deles, nós vamos ter notícias que vão nos assombrar. O que seriam essas notícias? Eu vou trazer um exemplo muito real, gente, e que deixa realmente a gente muito entristecido.
Um exemplo, pais que matam filhos nos assombram, com certeza. A gente recentemente teve um caso que a gente ouviu de uma cidade X, né, aqui do Brasil, que mataram um jovem, uma criança jovem. Isso nos assombra. Personalidades com tendências ao mal. Outros que são estirados na delinquência. Então, agitam-se alguns deles por ignorância, sob a perseverança ao crime. Então, eles continuam perseverando no crime, não conseguem sair desta postura, desta conduta. Vamos seguindo o nosso texto. Esse crime, até eu fiz um adendo aqui, também tem o crime da corrupção, né? O crime do oportunismo. Quantas pessoas hoje, em função da pandemia, estão sendo oportunistas, cobrando mais do que deveriam, se aproveitando das pessoas, porque mentem, dizem que pagaram muito, na verdade não seria para tanto. Então, crime também do oportunismo agora na pandemia. E a gente, infelizmente, acaba vivenciando isso. Bom, vários dessas pessoas, dessas personalidades, eles conhecem as amargas consequências que recolherão mais tarde. Mas, apesar disso, ainda rendem-se às garras da tentação. O que eu grifei aqui? Ainda se rendem dormindo, acomodam-se nessa tentação. Qual seria um exemplo dessas tentações que eles ainda se colocam, chamados, se sentem atraídos? O dinheiro, o poder, a cobiça são graves tentações. Mas eu vou trazer para vocês por que será que uma pessoa fica tendenciosa ao mal. A gente vai trazer aqui do Livro dos Espíritos, e eu trouxe para vocês a questão 472 para a gente entender. Essas pessoas, elas têm influência espiritual? Elas podem estar sob a influência de espíritos infelizes? Sim, preste atenção o que nos responde aqui a espiritualidade amiga a Allan Kardec. Allan Kardec pergunta na questão 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal, o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos? Ou eles podem criar essas circunstâncias? E eis que os espíritos amigos respondem. Eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Então, a pessoa que já tem uma cobiça a algo, aqueles espíritos infelizes e que excitam ao mal, eles vão intuindo. E olha um exemplo que ele nos traz. Um homem encontra sob seu caminho uma soma de dinheiro. Não creiais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para este lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a este ponto. E então lhe sugerem o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em outras tentações. Isso é, nós precisamos orar e vigiar constantemente, porque nós vamos sendo intuídos. Nós podemos ser intuídos tanto para realizar o bem, podendo resgatar aquele valor que apareceu do nada na minha frente, eu sei de quem é e devolver, como eu posso fazer de conta que não vi de quem era e pego para mim, excitado ao mal. Então eu tenho que cuidar com o que eu estou sintonizando. E nós vamos seguir o nosso texto. Então, a gente vai perceber também que tem pessoas que elas se declaram adeptas de virtude. Exato, né, Rosana? Orai e vigiai. Se declaram adeptos da virtude, mas rolam na crueldade.
Que crueldade essas pessoas rolam ainda. E eu cito assim, a maledicência, criam contendas entre as pessoas. Eu sou boa, mas eu vou lá incitar a uma discórdia entre dois amigos. Então, são pessoas que se percebem até virtuosas, que são boas, mas ainda têm a tendência a, nos bastidores, agirem ao contrário. Não, eu sou a favor disso. Ok, podem fazer, mas lá por trás eu vou indo, incitando nos bastidores que tudo saia errado, para que não aconteça aquilo que estão lançando de ideia. Então, a gente vai reconhecendo pessoas assim na nossa escola da vida. Junto deles, há quem diga, são almas empedernidas, inflexíveis, insensíveis. E há quem reforce, são feras em forma humana. Entretanto, ainda mesmo que a gente esteja entre estas vítimas, elas estão carregando o peito dilacerado. Não erga a voz para persegui-los. Não julgue, não use a mesma linguagem e a mesma postura que essas pessoas. Não. Se a gente percebe, tem a capacidade de perceber que aquela atitude é errônea, a gente tem o discernimento, a gente vai, então, a partir dessa leitura de mundo que eu não quero fazer parte. Eu não vou fazer parte da maledicência, eu não vou fazer parte do crime, porque eu tenho discernimento e bom senso que aquilo está errado. Eles estão sitiados na dor, no arrependimento e levam consigo amarguras. Sim, eles levam amarguras, são almas doentes. Essas pessoas tendenciosas ao mal são almas carentes. A pessoa que hoje agride, provavelmente um dia ela já foi agredida. Essa agressão a gente pode aqui trazer como tanto fisicamente como verbalmente. Todo agressor provavelmente já foi agredido. Mas nós, o que ele vai dizer para a gente fazer? Não alimentar ódio para com essas pessoas. Não, diz aqui Allan Kardec. Vamos dar-lhes amor, vamos dar-lhe, mostrar-lhe a esperança, para que eles despertem a vontade que está entorpecida para o campo do bem. São almas que dormem, mas nós, pessoas que estamos percebendo que aquele nosso amigo, nossa amiga, aquela pessoa, nosso parente, ela pode devagarinho se modificar, eu vou fazer de tudo, eu vou mover forças no bem. A gente sabe que não é fácil, mas a gente não pode desistir deles. E aqui eu cito assim, vamos nos perguntar nessa hora, o que Jesus faria? Será que Jesus, quando agredido, verbalmente, insultado, Jesus devolveu na mesma linguagem um insulto? O que Jesus faria? Então, quando nós estivermos numa situação difícil, com pessoas difíceis, na hora, o orai e vigiai vai nos fazer perceber e lembrar de Cristo. O que Cristo faria nessa hora? O que Cristo faria ante aquela notícia que recebeu daquele pai e mãe que mataram seu filho? Cristo enviaria luzes, enviaria uma irradiação através da prece para aquelas pessoas, porque elas precisam de oração. Cristo não iria matar de volta, Cristo não iria fazer nenhum mal para eles e não iria querer desejar o mal. Não era a postura de Cristo, nunca foi. E a nossa também não deve ser, porque Jesus é o nosso modelo e guia. Então vamos nos espelhar em o que Jesus faria. Diante de todos esses irmãos que estão enganados na sombra, abençoa e ora, nos diz Allan Kardec. E ainda assim, se te agridem, desvairados, inconscientes, abençoa e ora de novo, na certeza de que Deus a ninguém abandona. E ainda mesmo para os filhos mais depravados,
providenciará reajuste através da reencarnação, que é a escola da vida. E vamos então estar nos levantando nesse bendito colo de mãe. Eu trouxe também uma outra citação do Livro dos Espíritos, na questão 994, para falar para vocês. Eu só tenho que achar aqui, porque eu tinha marcado e ela saiu aqui. O que nos diz a questão 994? Achei. Penas e gozos futuros, que está linkado com as penas, que fala aqui o livro Céu e Inferno. O homem perverso, que não reconheceu as suas faltas durante a vida, as reconhecerá depois da morte? Pergunta Allan Kardec aos espíritos de luz. Sim, eles nos respondem. Ele as reconhecerá sempre. Então sofre mais, porque sente todo o mal que fez, ou do qual foi a causa voluntária. O que eu falei antes, das pessoas que manipulam a maledicência, manipulam a intriga. Vai reconhecer que também foi, para essa causa, ele também foi voluntário. Entretanto, eis o que nos dizem, o arrependimento não é sempre imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, malgrado os seus sofrimentos. Mas, cedo ou tarde, eles reconhecerão o falso caminho no qual estão empenhados. Sim, vão despertar, vão se dar conta. E o arrependimento virá. E para esclarecê-los que trabalham, os bons espíritos. E que vós mesmos podeis também trabalhar. Que foi o que eu citei antes. A gente pode ajudar trabalhando através da prece, através do nosso bom pensamento para estas pessoas doentes da alma. Eles são irmãozinhos infelizes, são nossos irmãos em Cristo. Não vamos querer mal a eles. Vamos orar por eles, como pede Allan Kardec no texto que eu acabei de ler. Para encerrar a nossa reflexão da tarde de hoje, exatamente, precisam de oração e não do nosso ódio. Sim, porque senão eu vou sintonizar na mesma energia que aquelas pessoas que se comprazem no mal. Então, quando eu percebo, eu também estou caindo na tentação do mal. E aí eu vou precisar um dia que alguém também reze por mim. Então, gente, se nós aqui estamos neste momento ouvindo uma live, ouvindo uma palavra que é da espiritualidade amiga, vem do Mestre Jesus, a gente já tem o discernimento. Então, quando a gente estiver envolto dessas situações, com essas pessoas difíceis, seja no nosso lar, seja nas nossas relações de trabalho, com aquelas pessoas amargas, que a gente sabe que sempre vão existir no nosso caminho. Elas estão ali para nos ensinarem. Na escola da vida, nós somos todos aprendizes. Nós somos seres inacabados, seres incompletos. E nós nos aperfeiçoamos e nós amadurecemos nas relações. Então, essas relações que vão ter pessoas difíceis são para nós um bem, na verdade. Elas vêm para o nosso bem, porque a gente vai aprender a não ser como elas são. E nós vamos estar ali no caminho delas para auxiliar, porque tem um motivo. Não é por acaso que a gente está entre essas pessoas. Nós estamos para ajudar. Então, a gente vai estender a nossa mão. Bom, se a pessoa não quer, ela não percebe, ela não aceita, vai responder mais adiante. Haverá um dia do resgate, do reajuste, na próxima encarnação, novamente na escola da vida, como eu disse aqui, agora essa questão 994 do Livro dos Espíritos. E olha o que nos traz o livro Testemunhos de Chico Xavier, por Sueli Caldas Schubert. Outro livro muito bacana. Gosto de deixar aqui as dicas de livro da nossa doutrina espírita. Nos diz assim, também de Allan Kardec, ataques, silenciar, a lição de Kardec. Olha o que Chico Xavier nos traz
sobre essa reflexão de Allan Kardec. O ataque fala pela procedência. Algo procede para uma pessoa atacar. As atitudes evidenciam o caráter de quem as pratica. É uma questão de caráter. Uma agressão espelha a personalidade do agressor, que foi o que eu comecei citando na live. Está espelhando algo que ela tem como personalidade própria e ela demonstra o seu caráter ali, nessa agressão. Um revide nivela vítima e agressor, nos diz Allan Kardec. O que eu disse agora para vocês? Não vamos entrar na mesma energia, na mesma sintonia. Não vamos nos nivelar. E ainda, o Chico nos traz dizendo assim: o trabalhador fiel ao bem, ele não dispõe nem de intenção, nem de tempo para assaltar o nome e o serviço dos outros. Quem é propenso ao bem não vai difamar, não vai ter tempo para ficar destruindo a vida de alguém. Não se compraz nessas situações de discórdia, de maledicência, de destruir muitas vezes até o emprego de uma pessoa, uma situação familiar de uma pessoa. Basicamente, o trabalhador fiel ao bem não cultiva mais a vontade ou a intenção de prejudicar quem quer que seja. E muito menos ataca alguém e o seu trabalho. Não, porque não vibra mais nessa energia, nessa sintonia. Além disso, o tempo torna-se-lhe por demais precioso. Quem é propenso ao bem valoriza muito o seu tempo. Ele é precioso. E entrega aos seus afazeres e não terá ensejo, nem vai criar nenhuma situação para se ocupar da vida do próximo, a não ser que seja para ser útil a ele, para auxiliar. Então, essa atitude, a do silêncio perante os ataques que recebe, está condizendo, essas atitudes condiz perfeitamente com a própria conduta de Allan Kardec. Que Allan Kardec, a gente sabe o quanto ele sofreu, ele foi atacado quando ele estava codificando a doutrina espírita. Então fica também para vocês pesquisarem a vida de Allan Kardec, lá o início dele, na codificação da doutrina espírita, ele foi muito atacado, sofreu muito, mas ele perseverou. Ele perseverou, a espiritualidade amiga o assistiu. Gente, a espiritualidade amiga nos assiste sempre, em todos os momentos. Aqueles momentos que a gente perceber que parece que eu estou sozinho, parece que nada mais ao meu redor está ali me convidando para me reerguer. Não. Nós vamos perceber que nós temos Cristo, que nós temos o Mestre Jesus, que nos vem ao encontro através das pessoas, através da oração que também nos é dirigida. Por isso que fica uma dica importante, quando nós nos sentirmos mal, triste, ou até com alguma intenção errônea, uma intenção que não nos agrega, vamos nos colocar em oração e vamos solicitar a oração. Não tenhamos vergonha de pedir para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, que orem por nós, porque nós precisamos uns dos outros, sempre. Na escola da vida, nós só vamos crescer e amadurecer e progredir nesse aprendizado que é as lições que nos apresentam, nós só vamos fazer isso no coletivo, junto ao outro. Sozinho, não, nada me basta, nada me serve, porque eu não vou conseguir evoluir, que é o nosso objetivo aqui na existência terrestre. Então, eu vou convidar vocês, vou agradecer a vocês todos que estiveram aqui, que nos deixaram aqui nos comentários
também as suas opiniões, perseverar no bem, para termos assistência dos mentores espirituais. É exatamente isso. Então, vamos pedir agora ao Mestre Jesus que Ele esteja sempre conosco. E nós vamos agradecer a essa oportunidade bendita deste momento que estivemos juntos, neste momento que a gente cresceu um pouquinho, que a gente já conseguiu burilar, já conseguiu perceber qual é realmente o meu caráter. O meu caráter, ele tem tendência ao mal ou ao bem? A gente conseguiu com certeza fazer uma leitura através dessa magnífica reflexão da tarde de hoje. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos acolha hoje e todo sempre. E um beijo no coração de cada um de vós. Que assim seja.